Bom dia, pessoal. Vamos Bom lá dia. para mais uma aula. Bom dia a todos. Bom, na aula passada, nós estávamos falando sobre o método científico e alguns alunos não leram, né? Eu quero dar oportunidade para todos que fizeram e quiserem ler, podem ler. Ó, eu percebi que todos que leram, deixa eu ver aqui. Todos que leram estava correto. Bom dia, Sofia. Todos que leram estava correto o seu texto. Mais alguém quer ler? Mais alguém? Ou nós vamos seguir para a aula? Gente, é interessante vocês lerem a parte de vocês, porque aí vocês podem ver se está tudo certinho, observação, pergunta, hipótese. Não tem problema estar errado. É melhor testar e fazer a correção, porque essa correção eu não consigo fazer. Por exemplo, eu não sei qual foi o que você fez de experiência. É interessante você testar, certinho? Alguém quer fazer? É seu? Eu posso fazer o meu aqui lá? Pode sim, Matheus. Peraí, mas é aquele lá que a gente tinha que fazer, sabe, uma observação, tipo, escolher alguma coisa. Esse mesmo. Ah, tá. Pode O meu começar. foi muito aleatório, ó. Observação. Papel higiênico. Pergunta, por que o papel higiênico, quando toca na água, suga ela? Resposta. Eu acho que ele é que nem esponja, que absorve a água. Experimento. Eu botei uma gota de água no chão e peguei o papel. E o papel absorveu a gota. Teoria. O papel higiênico, ele absorve a água para ele mesmo, deixando ele molhado e a outra coisa não. Isso mesmo. Ô, Matheus, ou eu me distraí, ou nessa parte que você falou da experiência, você falou, fez um comparativo, peguei um papel, vamos pensar um papel que não suga. Peguei um... Você pode colocar que o papel higiênico ele absorve melhor. Aí você coloca assim na experiência, coloquei um papelão e coloquei um pedaço de papel higiênico. E coloquei os dois e percebi que o papelão não suga água como o papel higiênico. Teoria, o papel higiênico possui partículas que absorvem melhor a água, entendeu, Matheus? Toda experiência, ela tem que ter um comparativo. Você fez? Matheus? Teve o comparativo, né, na experiência? Ou só foi o papel higiênico? Só foi o papel higiênico mesmo. Então eu vou ter que fazer agora o comparativo. Isso. Mais alguém? Eu posso ler, Pro? Vai, Ana Clara, vai. Ó, eu coloquei a observação, eu coloquei o Mentos e a Coca-Cola e o refrigerante. Tá. Aí a pergunta foi, por que explode? A resposta, eu coloquei assim, eu acredito que seja pelos Mentos ser ardido. A experiência, coloquei o Mentos no refrigerante e o líquido que tem dentro explodiu. A teoria, o refrigerante explode por conta do Mentos ser uma coisa ardida e refrescante, entrando em contato com o açúcar, explode. Mas é a comparação. Ô, Ana, ficou muito legal o seu método, só que o que faltou? Faltou igual do Matheus, o comparativo. Como assim? Você falou que você acredita que explode porque o Mentos é ardido. Então, você tem que fazer um teste com uma bala que não é ardida. Peguei o Mentos, coloquei no refrigerante e explodiu. Peguei uma bala... uma marca aí. Uma Bala de balinha. iogurte. Uma bala de iogurte e coloquei no refrigerante e não explodiu. Aí você comprovou. Teoria. O Mentos, por ser ardido ou por possuir partículas ácidas, sei lá, você pode colocar, explode na presença do refrigerante. Entendeu, Ana Clara? Entendi. Só faz esse comparativo, está muito certinho. Quem é o próximo que pediu? É o Pro. Quem? Cadê? Sofia. Vai, Sofia, vamos lá? Observação. Álcool gel. Pergunta. Como o álcool gel sai? Resposta. Eu acho que sai por causa do tubo que tem dentro. Experiência. Peguei o álcool gel e tirei o tubinho que fica dentro. Saiu somente o ar e sem o tubo. Saiu somente o ar sem o tubo.
e com o tubo sai o álcool em gel. Teoria, o álcool em gel sai do pump porque tem um tubinho que fica no álcool e é conectado na tampinha. Muito bem, você fez um comparativo. Muito bem, Sofia. Mais alguém quer ler o seu? Ninguém? Vai, Sara. Coragem, minha filha. Vamos, leia o seu. Tá bom. Vai. Vamos, Sara. Peraí. Ah! É que eu acho que tá muito errado isso daqui, porque Não eu não precisa ter sabia vergonha, não. Segue em frente. Nós somos tudo aqui sem vergonha, ó. Ninguém tem vergonha. Vai. Observação. Eu observei músicas com temas tristes. Aí eu dei o exemplo de uma música que é muito triste. Então, aí a pergunta, por que e como uma música te faz chorar? A resposta, acredito que possa ser porque nós nos colocamos no lugar da situação descrita, que a maioria das vezes pode ocorrer com qualquer um se tivermos o contexto do que está havendo, sendo falado, claro. Experiência. Mostraria a música, deu o nome da música ali. Mostraria para alguém sem contexto da situação, então perguntaria o que ela acha. Provavelmente ela falaria que é uma música boa ou ruim, dependendo do ponto de vista dela. Depois mostraria a música para uma pessoa com o contexto que é preciso para entender, e se ela chorasse ou ficasse emocionada, eu perguntaria do porquê da reação, se for sentir no lugar da pessoa que canta, seria comprovado que uma de minhas hipóteses. Eu tenho outras também, eu coloquei essa observação. Teoria. Um dos prováveis motivos para chorarmos com alguma música é porque nos colocamos no lugar de quem canta, o que demonstra que temos o mínimo possível de empatia humana. Sara, a única coisa, está correto o seu. O que você tem que fazer? A sua experiência, você colocou assim como seria. Você deu a entender assim, eu faria a pessoa. Não, a experiência você faz. Peguei duas pessoas, uma dentro do contexto, outra não. Fiz com que ela ouvisse a música e percebi que ela não sentiu nada, não manifestou, não chorou, não representou emoção. Peguei outra pessoa, dentro do contexto, aí você fala, tudo que você falou, faria, eu seria, você faz como se você estivesse fazendo a experiência. Porque, na verdade, o método científico utiliza pessoas, qualquer pessoa, então você pode colocar. Muito bem, Sara, só falta mudar isso, certinho? Por isso, inclusive, eu tava falando que eu achava que estava errado, por causa que eu coloquei nesse negócio, não sabia como era escrever. Tem que colocar como se você estivesse realizando. Vitor, você quer falar? Então vamos, Vitor. Observação dentro de uma piscina. Pergunta, por que a água não tem gravidade? Resposta, eu acho que a água não tem gravidade por causa que o puxo da água faz o contrário da gravidade. Experiência. Entrei na água e não fiquei grudado no chão. Teoria. O puxo da água faz o contrário da gravidade. Muito bem. Não tem como fazer um comparativo aí, porque a água, você não afunda. Então, você já comprovou que a gravidade não está agindo na água. Muito bem, Vitor. Certinho. Deixa eu só ver aqui o que estão falando aqui. O pano suga... O prato não suga por ser... Ô, Gabriel, essa é a sua experiência? Você quer falar? Ah, está sem microfone? Então, você fez o pano de prato. O pano suga água pelos seus poros e a capilaridade da água que tem a necessidade de ficar perto das outras moléculas. Comparativo, o prato não suga por ser de cerâmica, muito bem, e o pano suga por ter essas capilaridades, certo? No final, você tem que afirmar, o pano suga a água por ter estruturas que realizam a capilaridade. Muito bem, Gabriel, certinho. Tudo bem, pessoal? Mais alguém? Rodrigo, quer falar? Carol, você já falou? Eu falei aula passada. Ah, já falou. Então, tá bom. Pessoal, ninguém mais? Podemos seguir o conteúdo? Tá, eu não quero que ninguém... Hoje a gente vai corrigir as páginas do grupo 4, né?
a 138, a 139, a 140, Na a 142, verdade, não. 142. Hoje não. Hoje nós vamos terminar o conteúdo de abiogênese e toda aula dupla eu prefiro para correção. Porque aí uma aula eu faço correção, eu prefiro sempre a aula dupla. Então, sempre vai ser de quinta-feira quando tiver correção. Certinho? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só pegar a imagem aqui. Ok, esqueci. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Deixa eu abrir a imagem de vocês, que não deu tempo, rapidinho. Então, nós já falamos da biogênese, já falamos da biogênese, e agora eu quero falar com vocês da experiência de Needham e da experiência de Spallanzani. Então, só um minutinho, só vou abrir as imagens para ficar mais fácil. E a experiência de Pasteur. Vocês estão vendo a imagem que eu estou colocando, um minutinho? Viram esses dois cientistas? Sim. Sim? Vocês estão tremendo, o Vitor e a Carol, acho que a internet está assim, ó, tremendo. Ó, vamos lá. Pessoal, Needham e Spallanzani. Estes dois cientistas, eles foram muito importantes para a ciência, porém, um comprovando algo totalmente oposto ao outro. Primeiro, nós já vimos que Red não acreditava na teoria da abiogênese, certo? Ele acreditava no quê? Ele acreditava na teoria da biogênese. Todos lembram a diferença destes dois conceitos, né? Então, a teoria da abiogênese... Não, eu não lembro. Não? Então, vamos lá, ó. A abiogênese é aquela teoria onde eles acreditam que a vida... Vou ter que bloquear, porque tem gente rabiscando a tela, né? Olha lá. Então, eles acreditam que a vida vem de algo que não tem vida, ou de algo inanimado. Então, por exemplo, lembra lá do milho? Vou até mostrar a imagem para relembrar. Então, olha lá. Eu vou até colocar a imagem aqui para vocês verem da abiogênese que eu mostrei na aula passada. Quem que falou que não lembra da teoria? Só para eu saber. Foi Helena? Foi eu, Helena. Helena, vocês estão vendo o milho ou não? Sim. Sim. Sim? Então, assim, o que eles acreditavam? Cientistas acreditavam que quando começava a apodrecer ou entrar num processo de deterioração, alguns alimentos davam origem a outros seres, a seres vivos. Então, eles acreditavam que seres vivos surgiam de uma matéria sem vida ou inanimada, né? Então, assim, ó, a pedra formava um lodo. Deste lodo saíam larvas, e destas larvas iam evoluindo para dar origem a outros seres vivos. Então, essa teoria, ela era chamada de teoria da abiogênese. Vou até colocar o nome novamente, porque é importante vocês saberem a teoria. Olha lá, abiogênese sem vida, onde os seres que surgiam, eles surgiam de uma matéria sem vida, certo? Relembrou? Agora, olha lá, todas as vezes que vem um A antes de uma afirmação, quer dizer não. Então, não veio de vida nenhuma. A genética não veio da vida. Ele veio de um ser inanimado. Aí, Francesco Red fez aquela experiência com o bife, que nós já vimos, né? Ele fez a experiência com um pedaço de carne, está o pedaço de carne aí, eu coloquei a biogênese para vocês aí, mostrando o seguinte, que o primeiro pedaço de carne, ele teve contato com a mosca. Então, as moscas entravam e saíam deste pote, mostrando que as larvas que surgiram aqui
foram o quê? Depositadas pelas moscas. E as larvas que não chegaram aqui na carne, não chegaram porque estava fechado com a gaze, certo? E mesmo assim, gente, mesmo com essa teoria de Red, vocês estão vendo a imagem, né, de Red? Sim? Sim, das Mesmo com moscas. essa teoria de Red, ele não conseguiu derrubar de uma vez por todas a teoria da abiogênese. Continuou a teoria da abiogênese por muito tempo. Até que Needham e Spallanzani realizaram uma experiência. O que Needham fez? Deem uma olhada nessa imagem aqui. Essa é a experiência de Needham. Só um minutinho, pessoal. O que Needham fez nessa experiência? Só vamos olhar as palavras. O que Needham fez? Ele pegou um caldo, que ele chama de caldo nutritivo. Prestem atenção que vocês vão fazer depois algo sobre isso. Ele pegou aqui, gente, um caldo nutritivo e misturou. Como que fala caldo nutritivo? Hoje os cientistas falam como se fosse um caldo de carne. Porque quando você coloca um caldo de carne, você atrai bichinhos, micro-organismos, insetos, o cheiro da carne. Então, ele pegou aqui um caldo de carne com água e fez aqui uma sopa, vamos dizer. Ele misturou e colocou no fogo. E aí, o que ele fez, para não falar que estes micro-organismos que vão dar origem às larvas vieram do ar. Ele pegou e fechou com uma rolha, fechou com uma rolha, e ferveu este caldo nutritivo. Deixou fervendo ali o caldo nutritivo por um tempo. Depois, ele pegou um pouquinho desta água, desse caldo nutritivo, colocou numa lâmina e analisou. E ele viu que neste caldo nutritivo tinham bichinhos, micro-organismos. Aí ele falou assim, tá vendo? A biogênese existe. Todas as vezes que aparece um caldo nutritivo, esse caldo que atrai aí, dá condições de surgir a vida, surge um ser vivo. Então, Needham, vou escrever o nome Needham aqui para vocês, ele defendia a teoria da biogênese. Needham, ele defendia a teoria da abiogênese. Por quê? Porque ele dizia que o ser vivo surgiu por causa dessa fervura deste caldo nutritivo, certo? Aí, Spallanzani falou, não, isso não está correto. O que Spallanzani fez? Eu separei uma que Spallanzani vedou, não com rosca, não com rolha, mas ele vedou a vácuo. Vamos dizer que fora essa rosca, ele vedou, ele passou uma substância que vedasse esse caldo nutritivo, para nada de presente no ar entrasse nesse caldo. Então, olha lá o que Lázaro Spallanzani fez. Ele pegou o mesmo caldo nutritivo de Needham, colocou para ferver aberto. Depois ele pegou este caldo nutritivo de Needham e vedou, mas fala que ele vedou a vácuo, ele não vedou apenas com uma rolha, ele lacrou mesmo para não entrar oxigênio. Aí ele ferveu essa mistura e quando ele fez a análise, ele retirou essa substância e o que foi visto lá? Que não tinha nenhum micro-organismo ali. Aí, Spallanzani falou, tá vendo? Não tem micro-organismo. Só tem micro-organismo no seu, falou para Needham, porque o seu entra em contato com o ar. E no ar tem micro-organismo que infectou o caldo nutritivo. Aí, Needham respondeu assim para Spallanzani, não. O problema foi que você ferveu demais esse caldo nutritivo. E como você ferveu demais o caldo nutritivo, você tirou o ciclo da vida, você matou a chance de surgir animaizinhos ali. Olha só a conversa de louco entre dois cientistas, né? Aí, Spallanzani ficou tão bravo, pessoal, que o que ele fez? Pegou o gargalo assim, gente, do vidro e quebrou.
A hora que ele quebrou, que o caldo entrou em contato com o ar, ele pegou um pouquinho daquele caldo, colocou no microscópio e mostrou para Needham. Falou, tá vendo? Agora que entrou em contato com o ar, apareceu um micro-organismo. Aí Needham respondeu para Spallanzani, lógico que apareceu um micro-organismo, porque quando você quebrou o vidro, você fez com que a vida voltasse para o caldo. Então, quer dizer, gente, olha só a conversa de dois cientistas que não aceitavam as opiniões opostas. Então, vamos aqui. Eu quero ver se vocês entenderam o que eu falei. Eu quero agora vocês prestando atenção. Primeiro, eu vou chamar alguns alunos aí, certo? Carol, vamos ver se você entendeu o início da história. O que que Needham fez? O que que ele colocou no potinho para começar a ferver? Ele colocou o caldo nutritivo, né? Caldo de carne, e aí ele tampou com uma rolha. Isso, E mas aí não ele vedou. Isso. e aí ele ferveu. Para aí. Ele ferveu. Aí, vamos lá. Ô, Sofia, depois que ele ferveu, Sofia Vieira, né? Sofia, depois que ele ferveu, me fala o seguinte, o que que aconteceu quando ele retirou um pouquinho do líquido lá? Quando ele retirou um pouquinho do líquido que ele tinha fervido sem vedar, surgiram os micro-organismos. Aí, muito bem, Sofia. Ô, Vitor, aí ele defendeu o quê, Vitor? Ele falou assim, quando ele viu que surgiu os micro-organismos, ele falou que surgiu como, Vitor? Serra. Aquecendo a água. Então, mas ele falou que o micro-organismo surgiu do quê? Do fogo. Do caldo. Ele falou, olha, esse micro-organismo surgiu do caldo, defendendo a teoria da abiogênese. Muito bem, Vitor. Aí, Júlia, que está desbloqueando, aí, Júlia, você mesma, Júlia Brito. Aí, Spallanzani fez o quê? Quando você estava explicando, a minha internet caiu e eu perdi a Então, aproveita aula. essas colocações aí, depois a Pro volta. Aí, Helena, você está aí ouvindo? Helena? Sim, Pro. Ô, Helena, aí Spallanzani fez o quê para tentar derrubar a teoria de Needham? Ele pegou um frasco e tacou no chão. Não, E aí, ainda não. Ele fez o quê? O início da experiência de Spallanzani. Você lembra? não. Não? Ele Quem lembra? tampou a vácuo. Ele tampou a vácuo. Isso, ele pegou o caldo nutritivo e tampou a vácuo. O que é vácuo? Sem a presença do oxigênio. Fez o mesmo processo do Needham, pessoal. A única diferença é que ele fechou, lacrou a vácuo e ferveu. E aí, quem sabe o que aconteceu depois que ele fez isso? Depois que ele lacrou a vácuo e ferveu esse caldo nutritivo, quem sabe? Ele viu que não tinha micro-organismo dentro. Muito bem, Enzo, não tinha nada. Aí ele chegou para Needham e falou, tá vendo? O que que aconteceu? Você deixou os micro-organismos entrarem, não tem. Aí qual foi a resposta de Needham para Spallanzani? Qual foi? Eu sei. Fervido demais. Isso, ferveu demais? Fala, Matheus. Que ele tinha fervido demais e aí acabou com o ciclo da vida. Isso mesmo, você ferveu demais e acabou com o ciclo da vida, isso mesmo. Aí Spallanzani ficou tão bravo, o que que Spallanzani fez? Helena, vai falar. Ele tacou o frasco no chão e aí os micro-organismos começaram a surgir. Aí surgiram. Aí ele falou para Needham, tá vendo? Quando eu quebrei o vidro, os micro-organismos apareceram. O que que Needham respondeu? Que o ciclo da vida tinha surgido de novo. Porque com a presença do ar, voltou-se o ciclo vital para o caldo. Então, eles ficaram nessa discussão e nada. Chegaram a alguma conclusão? Nenhuma. Needham defendia um lado, Spallanzani defendia outro. Aí, surgiram... Pessoal, até aqui, todo mundo entendeu a experiência de Needham e de Spallanzani? Tudo bem? Certinho? Aí, pessoal, vai chegar aí um cientista muito
renomado hoje ainda, né, hoje em dia, chamado de Louis Pasteur. Foi Pasteur que quebrou toda a teoria da abiogênese. Ele comprovou de uma vez por todas que a abiogênese não existe. Vou mostrar para vocês a experiência. Oi. Eu já tinha visto a foto desse cientista, mas eu nunca soube o nome dele, professora. Louis Pasteur. Pasteur, ele é muito famoso, né? Por quê? Porque ele fez essa teoria que, além de ser teoria, ela ainda serve, pessoal, para a higienização de alguns alimentos. Então, vamos observar o que ele fez aqui. Ele fez a mesma coisa. Ele pegou o caldo nutritivo, colocou num frasco. Só que o que ele fez, gente? Olha aqui, ele fez a diferença, ele fez um gargalo. Olhem o gargalo do tubo. Ele fez um gargalo que ele chama de gargalo cisne, onde ele tem tipo de um pescoço aqui, bem vedado, bem fechado. Então, ele faz com que este gargalo, não mostra aqui a continuação, mas com que este gargalo se ligue a outro pote, onde vai cair o líquido fervido. Então, o que ele fez? Olha lá, ele colocou o caldo nutritivo, ferveu bastante este caldo. Depois, este caldo passou por aqui, gente, ó. Prestem atenção, ele passou por aqui, porque ele evaporou. E ele cai em outro frasco. Quando ele cai em outro frasco, não tem micro-organismo nenhum. Volta na teoria de Spallanzani. Não volta. Por quê? Porque ele pega aqui, ó, no gargalo, os micro-organismos ficam presos aqui quando ele quebra. Olha lá, então aqui os micro-organismos ficaram presos no gargalo. O que ele comprova? Ele comprova o seguinte, que sem a presença, prestem atenção, que todo o caldo presente na atmosfera, que entrou em contato com o ar, ele tem micro-organismos. Apenas quando ele for totalmente isolado, no vácuo, este micro-organismo não vai atuar. Aí ele fez a experiência de Spallanzani. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele quebrou o caldo, quebrou a ponta do gargalo, e aí apareceram micro-organismos no caldo. Sem quebrar o gargalo, não existia micro-organismos no caldo. Então, aqui, ó, após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Então, este processo que Pasteur fez recebe o nome de pasteurização. Que este processo de pasteurização, gente, é realizado hoje no nosso leite, no açaí, nos produtos que nós consumimos, manteiga, ele passa por um processo no queijo, ele passa num processo de pasteurização. Como acontece isso? Coloca-se o produto, até separei um maquinário para vocês verem como é. Eles colocam o líquido aqui, tira o leite da vaca, né? Coloca o leite aqui, o leite é fervido, passa por uma estrutura que é isolada os micro-organismos presentes no leite. O leite vai sair totalmente esterilizado e livre de micro-organismos. Então, quando você compra um leite, ou quando você compra alguma coisa que vem escrito assim, ó, pasteurizado, é porque ele passou por esse processo de Pasteur. E por que Pasteur conseguiu derrubar de uma vez por todas a teoria de Needham e de outros cientistas? Ele conseguiu comprovar que existem micro-organismos em todos os lugares no ambiente, pessoal. Então, independente, ele não surgiu do caldo. O que ele mostrou? Ele mostrou que ele ferveu o caldo, totalmente vedado, e que os micro-organismos estavam ali no gargalo. Eles ficaram presentes no gargalo, mostrando que eles já estavam no caldo. E aí ele mostrou depois que o caldo se separou dos micro-organismos. E mostrou assim, tá vendo? Esse caldo aqui, ó, está totalmente livre de micro-organismos. Aí ele quebrou o gargalo, deixou um pouquinho no ar e falou, olha lá, apareceram os micro-organismos de novo. Comprovando que os micro-organismos não surgem do caldo, e sim que eles estão presentes no ar. A partir dessa experiência bem elaborada de Pasteur, derrubou-se a teoria da abiogênese e, a partir daí, começaram a acreditar na teoria da biogênese. Certo? Prof, Oi? eu não entendi direito por que a teoria do Pasteur ele derrubou a do Needham, esses outros aí. Então, derrubou por quê? Porque a do Needham, ele dizia o seguinte, que quando ele fervia o caldo,
Ele fervia o caldo, ele dava uma fervida, ele não deixava esterilizar, ele fervia um pouco o caldo e ele mostrava que do caldo saía micro-organismos. Só que ele não analisava o caldo antes, ele analisava o caldo depois. E os micro-organismos, eles sempre estiveram ali porque não estava vedado, não estava fechado a vácuo. Aí Spallanzani mostrou que quando ele lacrou totalmente, Spallanzani estava ali com o Pasteur, né? A Spallanzani, quando ele lacrou totalmente, ele mostrou, tá vendo? Ó, não tem mais. Por quê? Porque quando ferveu, separou-se. Só que Spallanzani não conseguiu separar os micro-organismos para mostrar para Needham que existiam os micro-organismos. Aí Needham falou de novo, falou novamente. Não, você simplesmente ferveu tanto que tirou a condição de viver, de surgir vida daí. Se Spallanzani tivesse utilizado o gargalo de Pasteur, ele ia mostrar que os micro-organismos sempre estiveram ali. Então, o que Pasteur fez? Ele fez um experimento comprovando... Cadê o gargalo aqui? Comprovando que sempre existiu os micro-organismos ali. Cadê a de Pasteur? Ele comprovou o seguinte, que sempre existiram os micro-organismos. A diferença é que estes micro-organismos... Não é essa imagem, só um minuto. Eles sempre existiram. A diferença é que estes micro-organismos ficaram no gargalo. Se Spallanzani tivesse fervido o caldo nutritivo, tivesse colocado um gargalo, ele ia mostrar os micro-organismos presos aqui, ó. Eles sempre existiram, ele estava desde o início, mas Spallanzani não fez. Quem fez? Pasteur. Pasteur quebrou o gargalo, como Spallanzani fez, e mostrou que a partir do momento que ele deixou o ar entrar, os micro-organismos surgiram novamente. Certo? Alguma dúvida até aqui? Pessoal? Nenhuma? Tá, então, a diferença é que os micro-organismos ficaram no gargalo e com a presença do ar, eles voltaram a aparecer na... Não, a diferença é que o micro-organismo ficando no gargalo, ele comprovou o tempo todo que já existiam micro-organismos do caldo. E não foi o caldo fervendo que deu condições de surgir os micro-organismos. E que os micro-organismos já estavam no caldo nutritivo. Essa é a diferença. A diferença, ele falou assim, ó, sempre teve, desde o momento que eu peguei esse caldo, já tinham micro-organismos aqui. É que Spallanzani não conseguiu comprovar isso. Pasteur fez esse gargalo para o micro-organismo. Quando o caldo passar por ali, o que é mais denso, que são os micro-organismos, eles ficaram presos no gargalo, naquele gargalo. E aí sai o líquido totalmente livre de impurezas, de micro-organismos. Aí quando ele mostrou que já existia ali no gargalo os micro-organismos, derrubou a teoria de Needham, que o caldo nutritivo dava condições de surgimento da vida, porque já existia vida ali, certo? Certo, senhor Alan? Foca na aula, senhor Alan. Ó, vamos lá. Agora, eu vou abrir um documento aqui. Cadê o documento? Eu abri um documento aqui para vocês explicarem estas teorias de Needham e de Spallanzani, certo? Eu vou colocar um enunciado para vocês colocarem no caderno. Nós vamos fazer esta correção hoje. Então, eu quero aqui, ó. Então, vocês vão colocar no caderno assim. Eu gostaria que vocês não consultassem o livro para escrever sobre Needham e Spallanzani. Eu queria que vocês fizessem como nós fizemos agora no bate-papo, cada um falando um trechinho e tentando explicar, certo? Então, olha lá. Explique com as suas palavras as teorias de Needham e Spallanzani, não sei se tem 2 N's, eu já olho. Explique com as suas palavras as teorias de Needham e Spallanzani, incluindo as discussões entre os dois para a formação
para afirmação, né? Para a afirmação de uma teoria. Para a afirmação de uma teoria. Então, vocês vão explicar com os... Só um minutinho, a Pro já deixa você falar. Só um minutinho. Explique com as suas palavras a teoria de Needham e Spallanzani, incluindo as discussões entre os dois para a afirmação de uma teoria. Tá? Então, você vai falar, Needham fez isso, Spallanzani fez assim, aí Needham comprovou que é isso e assim por diante. Fala, Carol. Needham termina com M no final e Spallanzani tá certo. Obrigada. Assim, Needham, assim? M. Carol, isso? Tá certo. Obrigada, Agora. viu, Carol? Agora vamos para 2. Explique com as suas palavras a teoria de Pasteur e como a sua experiência conseguiu derrubar de uma vez por todas a teoria da abiogênese, certo? Então, explique com as suas palavras a teoria de Pasteur e como a sua experiência conseguiu derrubar de uma vez por todas a teoria da abiogênese. Qual a importância da pasteurização para a nossa vida, certo? Pessoal, eu acredito que em 10 minutos vocês consigam responder. Se não conseguir também, 15 a gente faz a correção de uma, quinta-feira a gente faz a correção da outra, certo? Então podem começar, copiem as questões e comecem a responder.
Ô, Pro, você vai corrigir hoje ainda? Eu gostaria, Carol, mas eu vou deixar vocês fazerem, são 3 exercícios, se der tempo. Ah, não dá tempo. Eu tô aqui achando que é até meio-dia e 20. Faltam 5 minutos. É, até meio-dia e 10, não dá tempo, não dá para corrigir. Mas assim, ó, estes exercícios são complementares, vocês vão terminar em casa, vocês vão terminar e a gente corrige na próxima aula, porque tem tarefa, eu vou colocar aqui embaixo a tarefa. Eu tô confundindo. Só um minutinho. É porque ano passado era até meio-dia e 20, né, professora? É. Mais. Pessoal, eu coloquei 154, 155, porque uma é texto, tá? Uma página é texto. A outra é só um exercício. Tá bom? Então, essa é a tarefa de casa. Aí nós vamos corrigir tudo na próxima aula. Antes de passar para as outras teorias. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Pessoal, todos já copiaram? Posso tirar aqui a compartilhamento da tela? Sim? Pode. Então, deixa eu só ver aqui. Pessoal, é o seguinte. Vocês vão terminar, vocês já anotaram, então, estes exercícios complementares que a Pro passa em sala não são exercícios que eu vou colocar lá no e-mail, nada disso. Daí vocês já copiaram, vocês vão fazer e nós vamos corrigir na próxima aula. É a atividade de aula. Na próxima aula, eu vou começar a correção com vocês. Então, sempre que tiver correção, na próxima aula a gente faz a correção dos exercícios complementares. Eu tiro as dúvidas pertinentes deste assunto. Vocês, por favor, grupo 4 em mãos, que nós vamos começar também a correção do grupo 4, dos exercícios, e aí a gente segue o conteúdo depois. Tá bom, gente? Vocês querem tirar alguma dúvida em relação ao conteúdo que vocês viram? Nida Spallanzani, dá tempo, nós temos 2 minutinhos aí. Alguém quer tirar alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre. Ninguém?
Olha, o que eu gostaria que vocês não esquecessem é de colocar a discussão de Needham e de Spallanzani, porque é assim que acontece no método científico. Sempre tem um cientista querendo derrubar a teoria do outro, não querendo prejudicar. Quando a gente fala de derrubar, eu não estou falando que ele quer prejudicar o outro. Ele quer comprovar que está errada aquela teoria, porque ele está estudando, ele está fazendo análise, experiências como vocês fizeram no método científico. Foi o que aconteceu com Galileu Galilei, foi o que aconteceu com Nicolau Copérnico, certo? Pronto. O que você está mostrando, Rodrigo? Fala. Na Tô página vendo um negócio aqui só no para fazer quantos exercícios? Todos? Sim, porque a página 154, só texto. Aí você vai interpretar na página 155. Pode falar, Rodrigo. Não, eu só tava vendo um negócio aqui na câmera. Ah, então tá bom, que você quer era comigo, tá bom? Oi. Oi, Júlia, pode falar. Você podia repetir aquele, quando você estava falando sobre a discussão do Copérnico e do... Não é Copérnico, não. É Needham e Spallanzani. Então, o que acontece? Needham, ele ferveu o caldo nutritivo. Quando ele ferveu o caldo nutritivo, ele não lacrou. Ele não lacrou. A partir do momento que ele não lacrou, ali já tinha um micro-organismo, mas ele falou que não, que quando ele ferveu o caldo, os micro-organismos surgiram do caldo. Então, ele acreditava que os micro-organismos surgiam de uma matéria que não tinha vida. E Spallanzani não acreditava nisso. Ele pegou o mesmo caldo nutritivo de Needham, lacrou, né? Fechou bem, tirou. Quando fala no vácuo, não permite entrada de oxigênio. E ele mostrou, ele ferveu este caldo e ele mostrou que este caldo não tinha micro-organismos. Já pode sair? Espera só um pouquinho, gente, já, só um minutinho. Needham falou o seguinte, mas como assim? Pessoal, só um minutinho, por favor, 2 minutinhos a eu termina. Mas como assim? Como que ele quebrou, ele ferveu, ele matou os micro-organismos? Por isso, aí ele mostrou que quando ele quebrou o gargalo, entrou de novo oxigênio e se encheu de micro-organismos. Foi isso que aconteceu. Então, você tem que colocar essas discussões no seu texto. Tudo bem, Júlia? Sim, obrigada. Pessoal, tchau, tchau. Até quinta-feira, façam tudo para vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Ai, que bom, fico feliz que você gostou da aula. Beijos.